Provai e vede. História de hoje: Luzeiros da Fronteira. A floresta cresce todos os dias. Todos os dias chove. Todos os dias tem sol. O rio é nossa única estrada e nossa maior fonte de riquezas. As pessoas dessa parte mais distante da Amazônia aprendem a falar muitos idiomas, porque de um lado está a Colômbia e do outro o Peru. Essa tríplice fronteira recebe gente do mundo inteiro. É aqui que nós estamos e foi daqui que nós partimos. Nós somos o Clube de Desbravadores Luzeiros da Fronteira, da cidade de Tabatinga, selva amazônica. Todos os dias eu pensava, como poderia ir ao Campo Sul-Americano em Barretos? E todas as famílias se uniram para que esses meninos realizassem o maior sonho da vida deles. Diretores, líderes e conselheiros dedicaram suas vidas nesse projeto. Nossos maiores desafios eram a distância e o custo da viagem. Para chegar ao Campuri, teríamos que viajar 5 dias de barco até Manaus, seguir de avião até São Paulo e de lá mais 350 quilômetros de ônibus até a cidade de Barretos. Mas seguimos em frente, economizando, arrecadando fundos e conseguindo patrocínios. A minha experiência ministerial como pastor foi imensamente enriquecida ao acompanhar passo a passo este maravilhoso e abençoado projeto de Deus. A euforia tomava conta de todo mundo, porque o sonho estava começando a se realizar dentro daquele grande barco. Todas as coisas eram novidade para a grande maioria daqueles meninos. Muitos deles nunca haviam saído de Tabatinga para lugar nenhum. O barco, a paisagem, as brincadeiras, os momentos espirituais, tudo era fascinante para o Clube Luzeiros da Fronteira. Nossa voz foi ouvida por mais de 100.000 desbravadores e por todo mundo através da internet. E milhões de pessoas oraram pela nossa viagem, oraram pela nossa vida, oraram para que chegássemos e que retornássemos em segurança. O sonho se concretizava. Esses meninos não eram mais os mesmos. Naquele momento, Tabatinga estava no topo do mundo. Os programas na Arena Central, as mensagens espirituais, as atividades esportivas, os desafios nos circuitos de aventura, as novas amizades, o intercâmbio cultural com desbravadores de toda a América do Sul transformavam suas vidas para sempre. Foi muito emocionante, a primeira vez andando de avião, de barco. Foi muito legal com meus amigos também, se divertindo. Cheguei à cidade de Barretos, conquistei mais o meu sonho. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizó mi sueño. 2 anos de muita luta, de muita dedicação, e estamos nesse momento podendo desfrutar do nosso trabalho. Deus abençoe grandemente esse projeto e é por isso que nós estamos aqui. Após 17 dias, desde a saída de Tabatinga, todos os desbravadores do Clube Luzeiros da Fronteira foram devolvidos às suas famílias, sãos e salvos. Louvado seja Deus por esse milagre. Provai e vede. E agora, meus queridos irmãos, eu os convido a participarem desse momento especial de adoração, através dos dízimos e as ofertas. Que Deus os abençoe.
Na última quinta-feira começaram as classes bíblicas virtuais com o tema Nada Além da Verdade. Todas as quintas-feiras no canal do YouTube da Associação Paulista Central e nos canais do Facebook da Associação Paulista Central e das igrejas do Castelo e de Barão Geraldo, você pode acompanhar a classe bíblica. Ela vai acontecer nas próximas 9 semanas. Fique ligado. Todos os sábados temos nossa escola sabatina através do Zoom. Você está convidado para participar conosco, sempre às 9 horas da manhã. Não se esqueça que se você tem um pedido especial de oração que você gostaria que aparecesse aqui nesse espaço, envie para o meu WhatsApp pessoal. Pode ser hoje, amanhã, até quarta-feira de noite, para que nós possamos veicular e tornar o seu pedido público para que todo o distrito possa interceder e orar por ele. Um feliz sábado para você. Passarmos por luta, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam. Temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos.
Cristiane, sou membro da Igreja do Castelo. Eu venho pedir uma oração para que dê tudo certo. Eu acabei de sair de uma entrevista. Peço a Deus que me abençoe, que abençoe os recrutadores, que abençoe a empresa, que eles gostem de mim e que eu consiga essa vaga. Eles vão dar o retorno entre segunda e terça-feira. E também quero agradecer, porque graças a Deus eu não estou trabalhando, mas meu marido está. Então Deus vem nos abençoando com o suficiente, vem suprindo nossas necessidades. Oi, meu nome é Ângela, sou do Jardim dos Oliveiras. Queria pedir aos irmãos que orassem por mim, pela minha casa, pela minha família. Há 15 dias atrás eu pedi para que pela cirurgia da minha... Graças a Deus ela já fez a cirurgia, já retirou e tudo, mas vai ter que começar a fazer um tratamento, que eu peço que vocês continuem orando para que Deus, que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, que o Senhor esteja no comando, que ela possa ser curada, ser restabelecida a sua saúde completamente. Peço também os meus sobrinhos que estão ainda sem se falar. Olá, esse é o momento de podermos colocar diante de Deus os pedidos que fizemos durante a semana. Convido você, se puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Bom Pai, Deus de amor, a nossa gratidão a Ti por esta oportunidade que temos de nos achegar diante do Senhor. Venho de um modo muito especial colocar diante de Ti os pedidos, ó Pai, que foram manifestados durante a semana. O Senhor conhece aquilo que vai no nosso coração, as necessidades que temos, que o Senhor possa estar com cada um presente neste momento, atendendo aos seus anseios, mas que tudo seja feito para a sua honra e sua glória. Dá-nos a sua paz, em nome de Jesus quem peço. Amém, Senhor. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. A nossa história de hoje vai ser sobre Davi e Golias. Davi é um rapazinho que vivia lá nas montanhas cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. Um dia, seu pai disse para levar comida aos dois irmãos que estavam no campo de batalha. E aí, Davi pegou o sofrimento e foi até o campo de batalha ver como seus irmãos estavam e levar o alimento. Quando ele chegou lá, ele disse: o que está acontecendo? E aí os irmãos disseram: o exército filisteu é muito maior que o nosso. E tem um que é maior ainda, ele é um gigante. Enquanto os irmãos falavam, quem apareceu? Golias. E ele vinha fazendo um barulhão porque ele era muito grande e pesado. Tum, 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 tum. Golias chegou perto do exército dos israelitas e bradou: quem de vocês vai lutar comigo hoje? O Deus de Israel é um fraco, não tem um que seja corajoso o suficiente para lutar comigo. Golias ria. E Davi? Eu vou enfrentar esse gigante. Que menino corajoso! E aí, Davi foi lá falar com Saul
E Saul permitiu que Davi fosse lutar então com aquele gigante filisteu. O exército todo de Israel recuou para ver o que ia acontecer. O exército filisteu recuou para prestar atenção no que ia acontecer. E Golias ficou lá afrontando Davi o tempo todo. Você acha que eu sou algum cão para vires a mim com paus e pedras? Você vai lutar comigo com espada e escudo, mas eu venho em nome do Deus de Israel. Davi, com 5 pedrinhas no seu alforje, pegou uma pedra, girou, jogou no gigante e pum! Derrubou aquele gigante tão grande que ninguém conseguia vencer. Então ele pegou a tua espada e cortou a cabeça dele. E os israelitas ficaram felizes e saíram em perseguição ao exército filisteu e foi derrubando um por um. Porque o Deus de Israel foi fiel à sua promessa e cumpriu com a promessa de que ele livraria o povo de Israel dos filisteus. Nós também podemos mostrar como Deus é maravilhoso nas nossas vidas, testemunhando sobre o seu amor a outras pessoas. Até a próxima! Até a próxima história. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao 4º episódio da série Deus de Promessas. Cada semana temos estudado uma promessa de Deus com o poder de nos transformar, ajudar e motivar-nos a passar pelos grandes desafios de nossa vida. A promessa que nós vamos estudar hoje fala de força, que Ele nos oferece. O tema hoje do nosso estudo será promessa de força. Mas antes da gente estudar, vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale a nossa mente e fale ao nosso coração. Porque se há alguém fraco, Senhor Deus, que nesse momento, nessa reflexão, possa encontrar força. Se há alguém que precisa de ânimo para enfrentar os desafios, Senhor, que nesse momento possa encontrá-lo. Fica conosco e nos dê sabedoria e entendimento para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O texto em que vamos encontrar a promessa de hoje está em Filipenses, capítulo 4, verso 13. O texto de Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. De acordo com a revista Você S.A., no Brasil, em 2019, foram gastos mais de 2 bilhões de dólares na indústria fitness. Existem mais de 34 mil academias em funcionamento no país e o número de clientes passa de 10 milhões. Por que isso? Porque queremos ter saúde e, mais do que isso, queremos ser fortes. Mais do que gosto pessoal ou prazer, ser forte é uma necessidade refletida
nestes números que eu acabei de mencionar a vocês. Fraqueza implica em sentido de incapacidade ou medo para enfrentar uma situação. A força, portanto, é o antídoto para tal elemento limitador. A fraqueza traz consigo medo. Por sua vez, isso pode ocasionar outros tipos de sentimentos, como ansiedade e angústia, que nada mais são do que outras maneiras de enxergar o medo propriamente dito. O texto que nós lemos hoje fala de um Deus que nos fortalece. Quando olhamos para esse texto, muitas vezes pensamos que a força de Deus nos fará uma espécie de super-homens ou super-mulheres, que isso nos tornará imbatíveis e capazes de passar ou enfrentar ou anular qualquer situação de perigo ou de preocupação. Olhando para os exemplos da Bíblia, percebemos que nem sempre a força de Deus, a força que Ele dá, nos permite vencer todas as batalhas da maneira como nós desejamos. A força que Deus nos dá se manifesta de 3 maneiras diferentes: força para vencer, força para suportar ou força para superar. Apesar de parecer, em certo sentido, sinônimas, essas 3 áreas abrangem diferentes aspectos de nossos problemas. Vamos analisar cada uma delas. A primeira maneira que Deus me fortalece é com força para vencer. Quando Davi esteve diante do gigante Golias, Deus lhe capacitou a enfrentar e acabar com um problema enorme. O problema foi anulado. Todo problema parece maior do que realmente é, e sempre ele procura insinuar que sua capacidade de superar o problema é menor do que você realmente crê. Geralmente, essa força para enfrentar o problema é a que a gente mais espera da parte de Deus. Queremos que Deus nos capacite a solucionar toda situação difícil que nós passamos, de tal maneira a anular essa situação. De fato, Ele tem todo o poder, mas nem sempre Ele age dessa maneira. Primeiro, porque se Deus me desse força para enfrentar e anular todos os meus problemas, eu não teria mais o sentimento de fraqueza e dependência que me leva a buscar a Ele. O medo de fracassar me leva a buscar a sua força. O medo de falhar me leva a buscar seu poder. Se em todo problema existe solução e sucesso, o orgulho e vaidade do meu coração não me permitiriam sentir a dependência de Deus com o tempo. Por isso, a força de Deus nem sempre me faz vencer e acabar com todos os meus problemas. O que nos leva à segunda maneira pela qual Ele nos fortalece. A segunda maneira que Deus me fortalece é quando Ele me concede força para suportar. A força para suportar implica em não poder fazer nada para mudar a situação. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram de pé diante da estátua de Nabucodonosor, no livro de Daniel, no capítulo 3, Deus não livrou eles da fornalha, mas Ele deu força para eles passarem pelo meio dela. A força de Deus nem sempre me livra das situações difíceis. Às vezes, a força de Deus me capacita a suportar a provação. O apóstolo Paulo tinha um problema que a Bíblia chama de espinho na carne. Não sabemos direito o que é. Alguns estudiosos acreditam ser um problema físico.
Ele pede então que Deus o livre, mas a resposta de Deus é que ele não seria livrado daquele problema e que para Paulo bastava a sua graça. Percebe? Nem sempre Deus nos livra do problema. Às vezes, sua força é poder para passarmos pelo meio do problema. E assim nós chegamos à terceira maneira pela qual Deus me fortalece, que é através da superação. Essa força vem através da derrota e do fracasso. Essa força vem através do problema que não teve solução e que machucou. Do problema que não foi anulado. O problema que talvez até mesmo me derrubou. O problema me fez sentir humilhado, perdido, triste, desesperado. É aí que a força de Deus aparece. Ela ergue o meu coração, ela me ajuda a superar o sentimento de fracasso e me coloca nos trilhos de novo. Pedro negou Jesus. Ele saiu, diz a Bíblia, e chorou amargamente. No seu momento de tristeza, ele encontrou força para superar e se tornar um dos grandes baluartes da igreja cristã, apenas alguns dias depois de ter passado pela talvez pior derrota da sua vida. Jó passou por incontáveis sofrimentos. Deus não o livrou. No final do sofrimento, Jó disse que viu coisas maravilhosas demais. E o sofrimento que tanto o machucou, lhe fez mais feliz, mais espiritual e mais forte do que antes. Olha que coisa maravilhosa. A força de Deus tem o poder de te capacitar para enfrentar e anular vários problemas e situações. Se isso não acontecer, a força de Deus é capaz de te qualificar para passar pelo meio dos problemas de tal maneira que os problemas não afetem você. E se isso não acontecer e os problemas afetarem você, a força de Deus é capaz de te ajudar a superar o prejuízo que o problema causou e te levantar mais uma vez. Te reerguer, te transformar de tal maneira que o seu problema se torne em uma bênção. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Geralmente interpretamos esse texto fazendo uma referência à nossa dependência. Quanto mais fraco, mais forte eu sou, né? Quanto mais fraco, mais dependente de Deus. Isso não está errado, mas nossa fraqueza não é manifesta apenas em nossa dependência. A nossa fraqueza, ela também é manifesta em nossos erros e fracassos, nas nossas falhas. Isso significa que em nossas quedas, quando dependemos mais de Deus e nos levantamos, nos tornamos mais fortes. Enquanto o povo de Israel esteve no deserto, Deus, com base na aliança que fez com Abraão, os guiou, prometendo bênçãos se eles fossem obedientes. Cada vez que o povo desobedecia, Deus permitia as maldições, a fim de que se arrependessem e voltassem dos seus maus caminhos de idolatria e paganismo. O maior fracasso dos hebreus acabou se materializando através do exílio babilônico. Durante 70 anos, o povo de Israel enfrentou as consequências de sua desobediência. Mas, ao voltarem do exílio, eles estavam transformados. A partir deste momento na história do povo de Deus, nunca mais eles se deixaram levar pela idolatria de novo. Percebe?
uma das maiores derrotas do povo de Deus, os ensinou a nunca mais pender para a idolatria. E acabou se tornando em uma das maiores vitórias, uma das maiores bênçãos. Se o seu fracasso hoje te leva a buscar a Deus, sua derrota te fez mais forte. O poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Nossa fraqueza tem um poder incrível de nos moldar e nos transformar para que nós possamos buscar a Deus. Então pare de se lamentar pelos fracassos. Pare de achar que a derrota te desqualificou. Pare de se sentir vergonhoso. Pare de se sentir humilhado por ter caído. Nas suas derrotas, Deus pode te fazer mais forte, desde que você volte o seu coração para Ele e aprenda, mais uma vez, a depender dEle cada vez mais. A força de Deus, assim como a força física, ela precisa ser exercitada e trabalhada. A força de Deus não é encontrada nos aparelhos de uma academia. A força de Deus é encontrada na comunhão com Ele. Não é buscar a Deus quando vem o problema, é exercitar a confiança todos os dias, para que quando os problemas surgirem, você esteja pronto, você esteja preparado para enfrentar, suportar ou, se for preciso, superar. Em alguns problemas, Ele vai te livrar, Ele vai anular o problema. Em outros, Ele vai te dar força para suportar. E em mais alguns, você vai precisar superar, porque os problemas vão deixar marcas em você. Mas em tudo isso, em todas essas coisas, o poder dele vai se aperfeiçoando. A força dele vai se tornando a sua força. E você vai poder passar por toda e qualquer circunstância. O menino tentava em vão levantar uma sacola pesada demais para ele. O seu pai, ali ao seu lado, esticava o braço e, abrindo a mão, dizia-lhe: use toda a sua força, que você consegue, meu filho. Ele tentou mais uma ou duas vezes, sem sucesso. E o pai falava as mesmas palavras e repetia o mesmo gesto. Eu não consigo, pai, desabafou o menino. Olhe para mim, filho, disse o homem, e mexendo os dedos e olhando para a sua mão, repetiu vagarosamente: use toda a sua força. Só então o menino entendeu que o pai estava esticando a mão para pegar numa das alças da sacola. Ele não estava só. O seu pai estava ali ao seu lado para lhe dar a força que ele não possuía. Tudo posso. Posso enfrentar o problema. Posso passar por ele. Ou posso superar as consequências dele. Tudo posso com a força que vem de Deus. A força de Deus cuida de mim antes, durante e depois do problema. Qual é o seu problema hoje? Precisa de força para enfrentar? Já está no meio dele, precisa de força para suportar? O problema deixou marcas e precisa de força para superar? Em Deus, você encontra o poder que você precisa. Ele é a resposta. Ele te fortalece. Busque-o, confie e seja cada dia mais forte nele. Posso orar com você? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua força. Vai além das nossas expectativas. Obrigado, Senhor Deus, porque muitas vezes a tua força anula os problemas e me faz vencedor sobre eles. Às vezes a tua força me dá poder, Senhor Deus, para suportar os problemas enquanto eu passo por eles.
E outras vezes, Senhor Deus, a Tua força me ajuda a levantar quando o problema deixa marcas no meu coração e na minha vida. Eu não sei em que estágio esse Teu filho, essa Tua filha que está me escutando hoje está passando, mas eu peço a Tua força e o Teu poder sendo derramados sobre ele e sobre ela. Toma a nossa vida em Tuas mãos, nos ajude a exercitar a nossa confiança e a, Senhor Deus, aprender cada vez mais a depender de Ti, do Teu poder e da Tua força. Toma a nossa vida em Tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ver você hoje. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema especial. E o tema da semana que vem é promessa de companhia. Eu espero você. Até lá. Por que escolher alguém que parece tão comum? Por que alguém fraco, um menino sonhador? Por que os seus olhos vão além do exterior? Por que a sua força se aperfeiçoa na fraqueza? Em mãos feridas, em joelhos marcados, em quem fraco se faz para tornar-se forte nele. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se prostra no altar. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se rende ao seu chamar. Destemidos, corajosos, com ousadia pra vencer. Ele não escolhe heróis, mas já escolheu você. Por que escolher alguém que parece tão comum? Por que alguém fraco, um menino sonhador? Por que os seus olhos vão além do exterior? Por que a sua força se aperfeiçoa na fraqueza? Em mãos feridas, em joelhos marcados, em quem fraco se faz pra tornar-se forte nele. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se prostra no altar. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se rende ao seu chamar. Destemidos, corajosos, com ousadia pra vencer. Ele não escolhe heróis, mas já escolheu você.
se prostra no altar. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se rende ao seu chamar. Destemidos, corajosos, com ousadia pra vencer. Ele não escolhe heróis, mas já escolheu você.